Olá, pessoal. Eu sou o João Batista e estamos aqui mais uma vez no canal Ecos da Fé para falarmos sobre uma emoção, uma das principais emoções que nós temos. Já falamos antes sobre o medo e hoje nós vamos falar sobre a raiva. E a raiva, particularmente, é um sentimento que realmente eu trabalhei muito, né? Porque é uma das características, principalmente nos últimos 10 anos, eu tenho percebido, e de acordo eu fui entendendo esse sentimento da raiva, eu fui percebendo que ela percorreu a maior parte da minha vida. Tinha vários sinais dessa raiva intensa. E também eu vi que eu trabalhei em muitos desses momentos de forma incorreta com a raiva. Ok? Então, mais uma vez, para ajudar, eu vou fazer uso do PowerPoint, tá? Vou colocar aqui para nós o PowerPoint. Raiva. E aqui a gente tem um verso bíblico, né, muito importante, talvez vocês já tenham ouvido, a respeito da raiva, né? Raiva e ira, né, tem o mesmo sentido. E olha o que vem falando o verso. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Depois a gente vai parar um pouquinho e refletir mais sobre esse verso. Mas antes, vamos entender melhor, né, esse sentimento da raiva. O que é a raiva, a emoção, né? Emoção, raiva, porque muitas vezes a emoção pode se tornar um sentimento se ela fica constantemente com você, né? Parece que basicamente a diferença de emoção e de sentimento é essa. As emoções é uma química que o corpo joga em nós que faz a gente ter certas reações, ok? Então a química ela acaba trabalhando muito isso. E hoje a gente vai ver mais ou menos um pouquinho sobre essa química da raiva também. E a emoção é quando desculpa, o sentimento é quando essa química ela já é estabelecida, ela pode se tornar constante e você tem algum efeito, né, algum efeito quase permanente ou uma atitude quase permanente sobre esses sentimentos ou essa sensação de bem-estar. Então, o sentimento seria amor, compaixão, a raiva também pode ser um sentimento, o ódio, mais especificamente, algo que está mais permanente, né? Então, o sentimento ele teria essa questão dele ser mais permanente do que a emoção. A emoção é momentânea, você sente no momento e pode continuar por um bom período, inclusive jogando química no seu corpo, né? É óbvio que eu estou falando isso como um leigo no assunto, né? Tem certas verdades, mas não estão muito aprofundadas, tá bom? Vamos pegar aqui, né? Vocês já devem ter percebido que eu gosto muito de trazer a origem das palavras, né, das suas línguas originais, e temos a ira, que vem do latim, e a raiva também, a mesma palavra, ela vem do latim também. A ira vem de ira do latim, e a raiva é rabia, né, em vez de rabi, né, em latim. E é uma das emoções mais intensas e frequentes sentidas no cotidianamente. Ou seja, a raiva ela nos move, a raiva ela nos faz agir. E a raiva, eu já adianto, é um sentimento que foi posto por Deus em nós. Nós não gostamos de identificar a raiva, porque a raiva muitas vezes está associada à violência, né, à agressão, a insultos, né, e nós imaginamos que é um sentimento ruim, é um sentimento que só causa males. E isso não é verdade. Nós nos movemos para fazer muitas coisas e coisas maravilhosas por causa da raiva, né? Não sei se vocês já assistiram um anime chamado Avatar, né? E o fogo estava muito tem 4 elementos, né, que o Avatar teria que dominar. E um deles era o fogo, e o fogo estava ligado à raiva. E muitas vezes esse fogo, né, era associado só à destruição, mas não, o fogo também aquece,
o fogo também traz, inclusive, o amor, segundo o próprio desenho animado vinha trazendo. Então, às vezes, a gente interpreta algo pelo seu poder destrutivo, mas ele pode trazer outras coisas também, inclusive você sentir raiva por amor, né? A saga Star Wars mostra muito isso, principalmente com o Anakin Skywalker, que por sentir um apego, um amor muito grande, intenso, não soube lidar com a perca destes amores, né? Então é complicado, né? Mas esses sentimentos, eles estão ali, foi Deus que colocou para nós. E agora, no mundo cheio de pecados, cabe a nós lidar com eles. Vamos lá. Continuando, né, falando de modo geral, a raiva define-se como um sentimento de protesto, insegurança, timidez ou frustração, né, contra alguém ou alguma coisa que se exterioriza quando o ego se sente ferido ou ameaçado, sabe? Você sente que você foi machucado, você interpreta que aquilo foi algo que te atingiu, que te inferiorizou, tá bom? Ou é um risco que você está correndo, que você pode perder algo que você quer muito. Então, é uma reação, sim, de defesa do corpo, entendeu? Defesa é algo que você acha muito importante. Você pode estar defendendo outra pessoa, sim, mas porque você valoriza aquela pessoa e não quer que ela sofra ou que ela perca, ou seja, de certa maneira te atinge. Porque quando alguém é atingido, muitas vezes isso atinge a nós também. Então, não está incorreto falar que é sobre nós, porque nós sentimos, a dor é nossa, e nós reagimos a essa dor, mesmo que a ação tenha sido feita a outra pessoa, como um filho, a sua esposa, né, ao seu pai, a sua mãe, ou então alguém que você admira muito, né? Eu lembro uma vez que eu falei uma palavra com um tom um tanto negativa sobre Che Guevara, e uma pessoa realmente ficou irada comigo, né? Começou a me insultar e falar um monte de coisas. Mas por quê? Porque eu atingi alguma coisa que era valorosa para ela. Então, ela se sentiu ferida e machucada. Isso deve ajudar a gente a entender um pouquinho como o sentimento de raiva ele está por toda parte, né? A indignação, né, que a gente vai ver aqui na frente, ela é o sentimento de raiva, é a emoção da raiva, né, agindo em nós, e você pode ver como a reação é muito rápida, a reação é muito rápida, por quê? Porque é uma emoção que já despeja uma quantidade de químicas no nosso corpo que nos levam à ação. Bom, vamos lá. Quando alguém sente raiva é porque foi transgredido num limite pessoal, porque há um obstáculo para que se consiga alcançar uma meta, ou porque alguém está se percebendo prejudicado ou capaz de prejudicar o próximo. Tá bom? O problema é que a raiva, como qualquer outra emoção, pode sair do controle se não tivermos a habilidade para identificá-la, nomeá-la e expressá-la de maneira apropriada. Tá bom? Então, nós percebemos aqui que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que aceitar que nós somos pessoas que sentem raiva. E isso não é tão comum como nós gostaríamos, né? É óbvio que não é legal você ficar acusando a pessoa que ela está com raiva, não, e normalmente a negativa logo vem, né? Fala assim, não estou com raiva. Né? Isso daqui não é raiva. Raiva é quando eu começo a atacar as coisas, quebrar coisas, xingar, bater, matar. Isso é raiva. Não. A raiva, ela leva a diversas ações. Todas elas com um certo impulso destrutivo, sim, mas pode ser só numa leve ironia, num mau humor, como a gente vai ver ali um pouquinho mais à frente. Vou tirar a telinha aqui, não sei se vocês preferem com meu rostinho lá aparecendo ou não, mas como minha tela, o meu monitor, eu não consigo ficar olhando, ou olho para a câmera ou olho para o monitor, então muitas vezes eu posso estar olhando para o lado e posso incomodar alguns, então vou tirar, mas qualquer coisa vocês deixam no comentário o que vocês preferem, tá?
Aqui, ó, a indignação que a gente tanto fala, isso é produto da raiva. Por quê? Porque a gente identifica um perigo, uma injustiça, algo que nos fere diretamente por causa de princípios, por causa do que nós somos. Né? O que nós somos indica muito o que causa raiva em nós. Então, uma coisa que não causa raiva em outro pode causar em nós. Olha as pessoas aqui, ó, o povo, né, nas ruas, né, uma charge que eles estão falando aqui. Olha as diversas atitudes, mas todas de indignação. Amoral, revoltante, absurdo, injusto, autoritário, abuso. Putz. Então, assim, a gente chega a algumas informações chegam a nós, entendeu? E a gente tem uma reação. Essa reação pode ficar só no verbal, pode ficar só na nossa expressão, pode, inclusive, tentar ser disfarçada, mas o nosso corpo mostrar uma certa indignação, né? Braços fechados, olhos cerrados, né? Então, um pensamento um pouquinho mais sisudo, óbvio que pode significar outras coisas também, mas a raiva está ali em diversos momentos, e não quer dizer que ela não deve estar, ela tem que estar, ela tem que agir. Por quê? Porque a gente tem que ter coisa que nos indigna, tem que ter coisa que faz a gente reagir, tem que ter coisa que nós não concordamos. Por quê? Porque o mundo realmente é repleto de injustiças. Nem tudo que eu enxergo como injustiça é de fato injustiça, mas nós temos que reconhecer as injustiças, né? Temos que trabalhar para que elas sejam solucionadas. E a raiva da energia para tudo isso. Ela vai te ajudar a conseguir se focar em algo para conseguir dar a solução, e muitas vezes a solução correta. Né? Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Outra cara da raiva que aí a gente reconhece melhor é a ira, né? Quando nós estamos pegando fogo, parece que a gente está incendiado, parece que até dentro de nós a gente sente o fogo, né, dentro de nós, a gente serra tanto os dentes quanto as mãos, nós acabamos muitas vezes identificando a raiva só neste momento, mas no momento da indignação também é raiva, também é essa emoção, tá bom? E o ódio, que pode estar talvez mais próximo ao sentimento, não à emoção, mas porque já descarregou-se muito a emoção da raiva, né? E aí ele perpetra e fixa em nós um sentimento de repulsa, um sentimento de aversão ou ódio, ou inclusive querendo fazer atitudes ruins para com outros. O ódio, muitas vezes, ele pode ser descontrolado ou ele pode ser extremamente frio, mas sempre focado no seu alvo. E lembrando, às vezes, o foco que a raiva dá, né, não é o foco justo, ou seja, o foco não é direto para com a pessoa que lhe causou o mal, mas às vezes para o mais frágil, né? E isso é uma das injustiças. Olha que interessante, né? O ódio, a raiva, ela procura uma justiça, né? Te dá energia para a justiça, mas muitas vezes ela causa mais injustiça. Me explica um pouco porque o mundo está do jeito que está, né? É culpa da emoção? Não, a emoção, como eu insisto, foi dada por Deus. Vamos continuar, talvez a gente consiga entender isso melhor um pouquinho mais para frente. Respostas à emoção da raiva. Como o nosso corpo responde? Vocês lembram, né? Os que assistiram um vídeo do medo, eu coloquei ali as 3 respostas do que o medo causa, né? Que é o quê? Pode paralisar a pessoa, pode fazer a pessoa cascar fora, fugir, né? Ou então, pode fazer a pessoa, mesmo com medo, reagir e brigar, lutar. O medo também faz você lutar. Isso daí era uma ilusão que a gente achava que o medo não faz. A raiva já parece que ela só faz aquilo de aprontar para lutar, né? Sim, a pessoa com raiva pode sair do ambiente, pode fugir, pode, mas quando ela ainda está num estado racional, porque é uma escolha. A vontade dela pode não ser aquela. A raiva não está impulsionando para aquilo, mas faz ela escolher uma reação, entendeu? Racional.
né? É porque ainda a raiva não te desequilibrou por completo, ok? Mas tem diversas reações semelhantes à de luta ou não. Tanto até que a raiva faz você ter iniciativa, não só se defender, ok? A raiva faz você ter iniciativa. Então, isso também é um pouco um fator que diferencia um pouco o medo da raiva. Como a raiva é uma emoção que motiva o ser humano à ação, as respostas agressivas são muito comuns a essa química jogada no corpo, tá bom? Nem sempre a gente vai responder agressivamente, principalmente se você tem controle sobre esse sentimento, mas é muito comum mesmo, ok? Agressivo nem sempre no físico, muitas vezes o verbal demonstra agressividade, ok? Para entender melhor, vejamos o que acontece no nosso organismo. Eu peguei, por exemplo, um artigo da revista Cláudia que está aqui nesse site, ok? Você pode identificar. Eu vou deixar também, como eu deixei no vídeo que eu postei há pouco tempo sobre o Lago de Fogo e Enxofre, eu também vou deixar o PowerPoint na descrição, tá bom? A emoção em nosso corpo. O que acontece com o nosso corpo? Vamos lá ver. A raiva aciona o circuito de luta e fuga. Né? Normalmente, a gente está mais pronto para lutar e a gente foge quando a razão ainda possa imperar e você não quer consequências drásticas pela sua emoção, ok? Que interliga o sistema nervoso central e o periférico com o sistema endócrino, né? Aquele que joga toda essa química no nosso corpo. Assim ficamos mais atentos, com pupilas dilatadas e olhar focado no objeto. Olha aqui, ó. Olhar focado. Você olha para o objeto, aquilo que tem importância para você, em detrimento da visão periférica, que faz o quê? Você olhar tudo ao redor, você consegue perceber coisas e até se proteger de coisas que não estão no seu foco. Mas quando você está focado, não tem muita coisa que importa, ok? A liberação de hormônios que elevam o batimento cardíaco e a frequência respiratória. Ó, isso é próprio do sistema luta-fuga, ok? O fluxo sanguíneo é desviado do intestino e bexiga para os músculos, ou seja, colocando eles prontos para ação. E aqui tem algumas outras coisas físicas, ó, deixando-os tensos. Por isso que as pessoas vêm, tentam fazer uma emoção, você está muito tenso, relaxa, né? Que é um bom conselho. Como se prontos para correr ou atacar, né? Explica aqui uma neurocientista, então, ok? E tudo isso acontece sob o comando do sistema nervoso, ok? O sistema nervoso está controlando essas coisas e a gente não está nem pensando como isso faz. Por quê? Porque são emoções. Nós não temos o controle delas acontecerem. Isso nós não temos. Temos o controle do que fazer depois que elas acontecem. Isso pode vir ao nosso controle se nós procurarmos, ok? Vamos lá. A emoção em nosso corpo, né? Vamos ver, continuar aí vendo o que acontece. Quem regula esse comportamento é a amígdala, não aquela que fica na garganta, que muitas vezes inflama e a gente tira, tá bom? Ela tem a amígdala que fica no nosso cérebro, ok? A amígdala é o cão de guarda do cérebro, identifica de forma certa ou errada os estímulos. Ou seja, às vezes ele estimula algo como agressivo, mas não é, nem era a intenção da pessoa, mas foi identificada assim, né? Ela está conectada com o hipotálamo, que tem como função primária regular o nosso corpo para deixá-lo estável, ou seja, sempre deixar a gente confortável, a gente bem em segurança. Ele controla as substâncias inibidoras ou liberadoras de outros hormônios e neurotransmissores, né, que agem na hipófise, a glândula mestre do nosso corpo, diz a biomédica. Vamos lá. O que acontece na prática é que o hipotálamo percebe os estímulos, aciona a amígdala e regula os hormônios necessários para agirmos. Por isso, nós ficamos tão prontos para a ação. O problema é que o alto nível de hormonal de cortisol, principalmente, tira um pouco da nossa razão. Ou seja, a gente não pensa direito.
a gente não consegue ser assertivo. A gente tem maior dificuldade nesse momento de olhar toda a visão, né? Aquilo que ele estava falando, fisicamente é o periférico, mas a nossa mente também não procura todos os dados, ok? Bloqueando nossos julgamentos mais frios e equilibrados. Tudo acontece em segundos. Por isso que poderia ser só uma faísca, pode virar uma grande explosão. Ok? Então, olha o perigo, olha como que se nós não tivermos o costume de aceitarmos primeiro que nós sentimos raivas e aprendermos a controlá-lo, a coisa é uma tragédia. Vamos prestar um pouquinho mais de atenção nesse cortisol, chamado de hormônio do estresse, é liberado em abundância e diminui a serotonina, que é o neurotransmissor mensageiro do bem-estar. Ou seja, aquela sensação de bem-estar diminui, né, e o estresse acumula no seu corpo. Por isso o corpo mais tenso e tudo. Outro problema do cortisol é que ele age em uma área do cérebro que ajudaria no julgamento e bom senso. Aí ficamos menos capazes de modular a emoção, ou seja, é mais difícil controlá-la. Olha, é mais difícil controlar a emoção. Tudo isso vai fazer sentido, inclusive, no que a gente vai ver nos versos bíblicos que nós estudaremos. E a adrenalina também vem a milhão, né? Nós ficamos cheios de adrenalina no nosso corpo, sempre prontos para agir. Por isso que muitas vezes você nem percebe, você já reagiu e muito mal à ação de alguma pessoa. Às vezes instantaneamente. Ela falou aquilo, não quis nem te ofender, você já deu uma resposta dura nela, né? Entendendo, talvez isso nos ajude até a amar mais as pessoas, até que são agressivas conosco. A intenção do canal, principalmente, é sempre essa: olhar para o outro com um olhar mais misericordioso, sabendo que todos somos seres humanos, todos temos dificuldades, falhas, e estamos numa luta muito terrível, né? Mas Deus nos ajuda, a gente consegue achar um ótimo nível de felicidade ainda nessa terra e ainda maior na terra por vir, né? Passar raiva pode nos deixar doente? O que vocês acham, né? É verdade que esse sentimento em excesso pode nos deixar mal, né? Porque a vasodilatação maior, disposição de sangue na cabeça, pressão aumentada, são reflexos da raiva. Ou seja, pressão alta ali, né, pode acontecer por causa do excesso de raiva. O problema é que essa situação, se ela ficar por muito tempo, de forma crônica, ou seja, constante, né? Crônica na medicina é isso, é algo constante. A persistência desses sinais pode provocar hipertensão e diabetes, atesta Liana, né? A biomédica aqui. Então, pessoal, aqui vocês podem perceber que já tem alguns sinais na saúde, mas há alguns outros ainda, né? Suprimir a raiva, olha que interessante, pode trazer depressão e ansiedade. Eu não sei se vocês já assistiram um filme do Adam Sandler chamado Terapia de Choque, né? Onde ele é uma pessoa calma, tranquila, e tem um psicoterapeuta, né, que todo mundo acha que ele tem problemas de raiva, mas ele não reconhece. Não tenho raiva, vocês que têm raiva, vocês sempre estão brigando, sempre estão falando coisas grosseiras e tudo mais. Eu sou bonzinho, eu sempre aceito, eu relevo, eu entendo e tal. E a todo momento, e quando ele coloca isso, né, que ele não tem raiva e tudo mais, apesar de falar com voz doce e mansa, ele sempre demonstra o quê? Por ser assim, uma certa superioridade para com os outros. E ao mesmo tempo, ele não parece superior. Por quê? Porque ele não se sente bem. Ele se sente aquém. Mas se ele se sente aquém, e os outros que fazem isso são mais aquém que ele? E durante o filme ele vai mostrando que você está suprimindo muita raiva. A todo momento, você nunca libera ela, de forma nenhuma. Esse sentimento sempre está sendo escondido, sempre está sendo negado.
E aí a gente vê as consequências dele realmente o quê? Não conseguir lidar com esse sentimento, inclusive se motivar para fazer as coisas corretas com ele. Então ele se torna uma pessoa apática porque ele suprime esse sentimento que ele considera errado, mal e negativo. É um filme muito interessante, né? Adam Sandler, nos filmes dele, ele costuma fazer o contrário, né? Ele sempre libera toda a raiva, xinga, fala palavrões e tudo mais, que também é um extremo negativo. A raiva não está ali para isso. Ela está para nós aprendermos a lidarmos e controlarmos ela. Ok? Vamos lá. Sinais diretos de que estamos com raiva, né? Elevação do volume da voz, né? Isso daí mostra que você está num embate, ao menos. Eu faço muito isso. Quando eu estou empolgado, às vezes eu não tenho foco de estar brigando, mas é a raiva que está trabalhando ali. A raiva o quê? De te dar iniciativa, de fazer você mostrar o que você acha correto, o que você acha bom, de aplicar a justiça e de tudo mais. E isso é bom. Você pode ver que nos debates, pode ser entre evangélicos ou qualquer coisa, essas emoções elas vêm à tona. Por quê? Porque há essa ansiedade, esse querer de mostrar, de fazer justiça ao seu pensamento, ao que você acha correto, a expor isso, tudo isso é o quê? É movido pela raiva. Entendeu? E por isso que muitas vezes sai muita ironia, sai muita palavras agressivas ao pensamento do outro, porque ali está a raiva, entendeu? Então, e por isso que muitas vezes até esses debatedores, o que eles fazem? Todos, alguns, né, chegam a se desculpar ou tentar diminuir essa questão da raiva. Não, mas é a raiva que está trabalhando ali. Né? E ela tem que trabalhar nesses momentos, principalmente em sentimentos porque ela motiva, ela faz a coisa acontecer. Se você suprimir ela, muita coisa não vai ser dita, né? Mas é óbvio, esse sentimento não pode ir para o ódio e pode levar, né? Dores de cabeça, olha isso aqui, ó. Praguejo, ou seja, falar mal, né? Xingar e tudo mais, pode dar dores de cabeça quando a gente contém ela, né? Pensa demais, fica focado demais em uma coisa só, né? A gente tem essa coisa de só pensar em uma coisa, tanto em algumas literaturas como Crime e Castigo, Moby Dick, onde os seres que ficaram até adoentados de tanto pensar numa única coisa. Né? Aperto na garganta, aumento do ritmo cardíaco, como a gente já viu antes, aumento da pressão sanguínea, a questão dos punhos cerrados, eles são bem característicos, né? Ameaças, violência, inclusive a física, né? Pressão, ou seja, se pressiona muito o outro por resultados e tudo mais, uma hostilidade, muitas vezes que você não vê sentido, né? Uma fúria desmedida, né? Dia de fúria, né? E ressentimento também. Pode causar o ressentimento para com uma pessoa, ou seja, você não quer nem lidar mais com ela, você quer apagá-la, né, da existência para você. Então, isso daí são sinais diretos da raiva, mas tem alguns que são indiretos. Né? Excesso de sono, por exemplo, principalmente quando você suprime muito ela, a fadiga crônica, né? Ou seja, você sempre está cansado, ansiedade, você está ansioso para resolver algo, mas você não sabe o que. Né? Entorpecimento é quando você não consegue pensar direito, ok? E aqui a depressão. Raiva contida leva à depressão, à ansiedade. A gente não pode esquecer disso, entendeu? Não é que a gente vai sair queimando, estourando por tudo, mas a gente tem que controlar esse sentimento, porque ele está ali para nos ajudar. Tá bom? Nos ajudar a nos defendermos e a criarmos justiças, porque o mundo é injusto. Todos nós temos um nível de injustiça para com o outro. E só nos acertamos quando o outro manifesta isso. Então a gente tem que manifestar. Todos nós temos. E a gente não pode deixar, inclusive nossos filhos, não manifestarem sua raiva, sua ira. Tá bom? Vamos lá.
perda de apetite, choro, né? A raiva também faz a gente chorar. Eu sei muito bem disso. Na minha infância eu chorava e pelas minhas lembranças eu só chorava de raiva, nunca era de tristeza, porque eu perdi a raiva. Era raiva. Tipo, eu perdi as coisas, mas eu tinha raiva por ter perdido porque tinha um culpado, né? Então era a raiva que estava fazendo eu chorar. Eu chorava muito quando era criança. Críticas constantes, você critica tudo de forma negativa, a baixar as coisas, piadas más, né? Ou hostis para com o outro, e às vezes a gente tenta sublimar isso com o abuso do álcool e das drogas. Tá? Então, a raiva realmente, olha como ela está por toda parte, e de maneira descontrolada. Agora, vamos para os versos bíblicos. Aqui nos versos bíblicos, milenarmente, a gente já tem algumas maneiras de se lidar com a raiva há muito tempo atrás. Né? E hoje a medicina e todos os estudos médicos ainda continuam confirmando tudo isso. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em Efésios 4, verso 26. Irai-vos e não pequeis. Né? Ou seja, ok, ira, tudo bem, isso faz parte, mas não vá até o pecado. Não cometa o erro, não erre o alvo, né? Não faça isso causar um dano maior. E aqui vem a continuação dessa frase, ó. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A interpretação desse verso, eu lembro que até alguns pastores que interpretaram para mim, ou mostraram para mim um pouquinho o que significa esse verso, era mais ou menos assim. Tá bom, se ira, mas a ira tem que passar rápido, tá bom? Ela, tipo, até que o sol se ponha, né? Ou seja, até o término do dia, você tem que ter resolvido isso. Mas isso é real? Tem problemas, tem coisas que nos deixam irado, que se resolvem até o pôr do sol. Tem que passar o dia, a gente não pode passar o do dia sem continuar irado. Se for isso, quantos de nós não conseguimos de forma alguma? Né? Porque às vezes a injustiça, a escravidão, os mazelos para conosco são constantes. E aqui é o quê? É nunca reagir? Parece que está falando tudo contra a medicina de hoje, fala para a gente não ficar suprimindo demais isso, porque vai causar doença na gente. Mas não é isso que o texto bíblico queria dizer. Nunca foi. Não se põe o sol sobre a vossa ira, entendeu? Significa o quê? O sol é o que ilumina, é o que dá luz, é o que nos ajuda no dia a dia a reconhecermos os objetos, a conseguirmos enxergar melhor o caminho por onde a gente deve andar. Se a nossa ira ela pode ser tão grande que a gente cobre a luz do sol. E aí a gente não sabe o caminho a que devemos andar. É esse o sentido real do texto. Ou seja, nós sentimos ira e devemos ser motivados por essa ira a andarmos no caminho correto, a fazermos o que é certo. Hoje em dia, a gente fala que é ser racional, né? É viver de forma racional. Então, este é a interpretação correta do verso. Ou seja, é dar a resposta correta, apesar da ira. É irmos pelo caminho correto. Não podemos permitir que a ira apague nosso senso do que é correto. E para isso nós temos que trabalhar. Temos que reconhecer esse sentimento, saber que estamos com raiva e que precisamos o quê? Respirar fundo. Acalmar para até ajudar um pouquinho as emoções a baixarem e a gente fazer o próximo passo, que inclusive é mais antigo que esse que está em Efésios. Inclusive, esse inspirou de Efésios. Ó. Salmo, capítulo 4, verso 4. Irai-vos e não pequeis. Consultais no travesseiro o coração e sossegai. Ou seja, é para fazer uma autoanálise. É para a gente analisar o que aconteceu, é para a gente pensar a respeito. E aí sim, encontrar um equilíbrio.
escolher um caminho para agir, sim, mas o melhor dos caminhos. Às vezes é o quê? É sentir a raiva, reconhecer a raiva e falar, não, mas não tá certo eu tomar nenhuma atitude nesse sentido. Por quê? Porque ele teve motivo de fazer o que ele fez, ele não queria realmente me ofender, e aí a gente vai o quê? Parando e pensando no que aconteceu. Você tem que refletir no que aconteceu, o porquê aconteceu. Se é algo para se ter uma atitude ou não se ter uma atitude. Mas você tem que passar por uma reflexão. Ah, será que conversar com alguém pode ajudar? Pode, entendeu? Mas principalmente com Deus. Principalmente pensar entre si, principalmente não deixar que aquele momento, né, talvez até que a pessoa tenha com alguma palavra te agredido, entendeu? Você pensar e lembrar que ela não é só aquilo que ela fez naquele momento. Ela é muito mais, tem um contexto maior. A gente precisa tirar o foco no que aconteceu e olhar o contexto maior. Talvez ela esteja com extrema raiva também. E aí a gente vai incendiar o mundo por causa da raiva de um, que pode acontecer, e acontece muitas vezes. Porque a resposta raivosa do outro só causa respostas raivosas e descontroladas de nós. Então, essa é a continuação do conselho. Pensar sobre aquilo. E num aspecto maior, mais amplo, não focado. Não, ele fez isso, está errado, e agora vamos para a agressão. Né? Aí a gente está alimentando a raiva, dando mais sentimentos e fazendo sua mente pensar em que temos que agir, então vai vir mais emoção de raiva. A gente está alimentando ela para você ter mais energia e levar as coisas a cabo. Então, tomar cuidado em como a gente alimenta isso. Se alimentarmos para criarmos guerra, será que esse é o mais sábio? Temos alguns exemplos bíblicos, né? Esse daqui, né, que inclusive é a imagem que vocês viram, que estava na miniatura, né, que tem lá no YouTube sobre esse estudo, é a história de Caim e Abel, né? Caim, né, ele era agricultor, ele cuidava de plantios, de frutas, de cereais, e ele ofereceu isso para Deus, né? Mas o Abel, né, que ele trabalhava agora cuidando das ovelhas, trabalhando com as ovelhas, com o gado, então ele acabou ah, ele acabou oferecendo o quê? Um sacrifício, um animal que ele tinha cuidado, preparado, e esse foi aceito, né? Muitos estudiosos, né, dizem que a aceitação de Deus era demonstrada com fogo caindo do céu, mostrando que aceitou aquele sacrifício. E a sensação de injustiça provavelmente, claramente veio, né, até Caim, e ele acabou fazendo o que fez. Mas para analisarmos melhor esse sentimento, vamos ver o que Deus disse a Caim. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Ou seja, ó, a emoção fez com que afetasse fisicamente a pessoa, né? Ou seja, mostrou claramente pelo rosto dele. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Né? Por que essa mudança de feição no seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Ou seja, vá pelo caminho correto, vá pelo que é pedido, que está tudo ok. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ou seja, você está bem próximo de se envolver com o pecado. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, aqui ele está falando em pecado, né? Lembra, irai-vos e não pequeis. Ou seja, o sentimento de indignação, ele é normal para nós. A gente tem que trabalhar, parar e pensar no que aconteceu. Foi o que Deus fez aqui com Caim. Ele fez ele refletir naquela situação. E se era correto ele alimentar esse sentimento que surgiu, essa emoção que surgiu.
né? E aí, você vai alimentar, porque se você alimentar ela de novo, o pecado está ali à porta. E olha, você tem que dominar esses sentimentos ruins. Esses são os sentimentos ruins, não é a raiva que é o sentimento ruim. É você alimentar a raiva e deixar ela tão forte que você não tenha mais controle sobre ela. A gente tem que parar, analisar e ver o que aconteceu. E respirar fundo antes. Ok? E quem compete dominá-lo? É Deus? Não, somos nós. O controle da raiva, o controle das emoções estão sobre nossa obrigação. Nós precisamos aprender a lidá-las, porque Deus deu a elas desde que nos criou. E a gente tem essa obrigação, principalmente depois do pecado, de controlar ela. Outro exemplo muito claro é a história de Davi e Nabal, e aí da sábia Abigail, né? Davi, né, longe do reino que pertencia a Saul no momento e fugindo da ira de Saul, estava com seus homens que eram fiéis a eles e estavam ali, né, perto das terras de Nabal, onde ele tinha seus servos que cuidavam dos seus rebanhos e tudo mais. E como Davi estava por perto, né, protegia, né, de diversas ameaças os servos, né, de Nabal. Só que chegou um momento, né, como o rei Davi e seus homens não tinham terra, não tinham nada, o alimento que eles tinham trago acabou. Então ele pediu alimento para Nabal, né? Falou para um dos seus servos que necessitava e tal, que os homens dele também precisavam se alimentar. E Nabal desdenhou disso. Falou, você está aí porque quer, eu não pedi para você estar aí, nem para você proteger nenhum dos meus homens. Então não vem com essa não vou gastar dinheiro ou qualquer coisa para com você. Isso subiu a ira em Davi. Ele pegou todos os seus homens e já estava prontos para ir lá e matar todo homem que tinha estava sobre a servidão estava como servo, né, de Nabal, inclusive o próprio Nabal. E essa ira foi identificada pelos servos que foram, em vez de falar para Nabal, entendeu? Falaram com Abigail, porque eles sabiam que ela era muito mais sensata. O que a Abigail fez foi lá pedir misericórdia. Bem, foi, mas antes ela já preparou todo o alimento e tudo mais e já levou para eles. E pediu aí misericórdia, perdão, falando que Nabal era um homem tolo, né? Que o próprio nome, né, que a Bíblia dá a ele é de tolo mesmo. Então, o próprio Davi, o que aconteceu com ele? Ele parou e falou assim, nossa, você é muito mais justo e muito mais sensato. Olha a sanguinolência que eu ia cometer, né, por causa da fúria que eu estava no momento, mas você apaziguou essa fúria e entendeu nossas necessidades também. Então, a gente vê muitas vezes essa interseção, né? Quantas vezes, né, uma mulher não teve que apartar homens ou tentar dar um pouquinho de sensatez a eles quando eles estavam no fervor do momento. Isso já aconteceu na minha vida, deve ter acontecido, né, de diversos homens, né? Principalmente reconhecendo um ser raivoso como eu sou e como eu tenho que cada vez mais controlar essa emoção em mim, né? Então, é muito notória essa história de Davi, né? E nós temos aqui um exemplo que você poderia levar para o negativo, mas eu levo para o positivo, pois se trata de Jesus, né? Jesus, ele demonstrou ira. E como a própria Bíblia diz, ele jamais pecou. Mas ele lutou contra injustiças, como o que eles estavam fazendo no templo, né? Aqueles câmbios, né? Aquelas trocas injustas que sempre abusavam do pobre, inclusive impurificando o templo, fazendo com que as pessoas não olhassem para Deus da devida forma. Jesus os expulsou de uma maneira incrível, sozinho, todos esses cambistas. Ninguém foi contra ele. Provavelmente isso só pôde acontecer porque a ação de Deus e o poder do Espírito Santo estava ali com ele. Ali tinha raiva, tinha ira? Com certeza. São emoções humanas que estão em Jesus e que o próprio Jesus colocou em nós. Agora, não quer dizer que o que ele fez foi pecaminoso, porque ele estava lutando contra injustiças.
E isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ser extremamente sábio, né? O mundo moderno chama isso de racional. Nós temos que ser sábio, por quê? Porque não dependemos só da razão, mas principalmente do Espírito Santo para fazer o que é correto. Para ele nos motivar e olhar para cada situação e entendê-la da melhor forma possível. O exemplo de Jesus não para aí. Você fala assim, talvez você esteja distorcendo um pouquinho o que Jesus fez e tal. Gente, há casos e casos, há abusos e abusos, e tem abusos que realmente tem que levar as pessoas até a prisão. Okay? Então, não é um tema que a gente vai conversar aqui, mas a raiva, sim, ela pode ser um elemento necessário para nos levar à justiça, inclusive à justiça social, tá bom? Ira do cordeiro, tem esse termo lá na Bíblia, né? Em Apocalipse 6, 16 e 17, depois da descrição de vários sinais da volta de Jesus Cristo, né, que estão nos versos anteriores, se eu não me engano, desde o 6:14 ou 6:13, ali falando de diversos sinais que iam vir da volta de Jesus, que ia convencer, inclusive, em diversos ímpios, e inclusive fazendo com que eles preferissem a morte do que encarar a ira do Cordeiro. Por quê? Porque Jesus voltaria, né, segundo eles, para fazer justiça. E quem poderia suportar a vinda dele? Né? Maravilhosamente, no capítulo 7, mostra quem iria suportar, né? Estar vivos na presença de Cristo no momento do seu retorno, que são 144 mil, algo para a gente estudar em outro momento, ok? Mas aqui já mostra o quê? Como eles estavam com a convicção que Jesus estava chegando, eles não suportavam essa ideia, isso causava um medo e um terror neles muito grande. Por quê? Porque eles têm completa consciência das injustiças que ele fez e de que Deus sim vai aplicar a ira dele, né? O cálice da ira de Deus. E isso é uma linguagem recorrente na Bíblia, mostrando que a ira em si não é má, né? Inclusive, ela pode ser um instrumento para a justiça. E óbvio, a gente não pode deixar a ira, a raiva nos dominar, né? A gente tem que se entregar a Deus, pedir ajuda a Ele para nos dar sabedoria em cada instante e domínio sobre nós mesmos, sobre nossas emoções, sobre nossas tristezas, para sempre escolhermos o melhor caminho por ir. Espero que esse estudo tenha ajudado a cada um de vocês, ok? E acredito que, como é uma luta que eu estou diariamente tendo, eu gostaria que você comprasse essa luta, né? Comprar a luta de conseguir controlar suas emoções, de sempre escolher um melhor caminho para se seguir. E isso vai beneficiar não só a sua vida, mas de todos os seus amados, os seus queridos que estão à sua volta, fazendo você uma força maior, tanto para a justiça quanto para o bem. Ok? Se você ainda não fez, se inscreva aí no canal, vamos criar uma comunidade incrível, muito boa aqui. Deixe seu comentário, o que você achou do vídeo. Coloque seu like se você gostou, não tem problema, coloque seu dislike se você não gostou. Diga aí o que você não gostou, o que você gostou, e vamos deixar esse vídeo para que a gente possa cada vez mais refletir sobre as realidades desta vida e da vida por vir. Até mais.